Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos vivenciando hoje o 30º domingo do tempo comum. Hoje a liturgia vem nos trazer uma linda reflexão. Nós vemos a presença de um Deus libertador, um Deus que restaura e transforma vidas. E é com base nessa liturgia que eu quero que você fique nesse vídeo até o final, curta, compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus também pode transformar e libertar a sua vida por meio desta palavra. A liturgia nos mostra um Deus misericordioso, um Deus que vai ao encontro de cada um de nós, apesar das nossas dificuldades. Traz também a manifestação de um Deus que nos liberta das nossas escravidões, daquilo que nos oprime, daquilo que nos entristece, daquilo que tira a nossa força, tira a nossa capacidade de viver. E o Evangelho traz de forma sublime um Deus que cura de toda cegueira. O Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52, narra a história do cego Bartimeu. Ora, e o que essa liturgia pode nos ensinar? A palavra vai nos dizer que estava ali Jesus e seus discípulos e uma numerosa multidão. Essa numerosa multidão estava caminhando com Jesus, mas à beira daquele caminho estava mendigando o cego Bartimeu. Bartimeu, por causa da sua cegueira, não estava junto com o povo de Deus seguindo Jesus. Estava, pelo contrário, à beira do caminho, mendigando. E olha, aqui nós já podemos tirar uma grande mensagem para a nossa vida. Quantos estão cegos? Quantos não conseguem ver a verdade? Quantos não conseguem ver Jesus? Quantos não conseguem ver a manifestação de Deus em nossas vidas? Muitos, pela cegueira espiritual, não conseguem enxergar Jesus. Essa palavra nos fala de um cego, biologicamente falando, mas ela nos traz a cegueira espiritual. Nós podemos fazer uma analogia para esse nosso tempo, estar à beira do caminho porque não conseguiu enxergar. E quantos não estão caminhando com Jesus porque não conseguiu ver a verdade, não conseguiu enxergar a verdade, não conseguiu ver Jesus? Porque a partir do momento que nós enxergamos, vimos a verdade, nós mudamos todo o nosso comportamento, toda a nossa realidade. Talvez você que me ouve agora nessa reflexão esteja também cego, não consegue ver a presença de Deus, não consegue ver a beleza do Evangelho, não consegue ver a manifestação de Deus, não consegue ver a graça de Deus atuando em sua vida. E isso talvez te coloca à margem, na beira do caminho e te impede de caminhar. E essa condição levou aquele cego a uma situação de mendigo. Aquele que poderia estar usufruindo das bênçãos e das graças se coloca como um mendigo à beira do caminho. Mas o interessante é que Deus é tão misericordioso e por isso que a primeira leitura já nos lembra da misericórdia e da bondade de Deus. Deus é tão misericordioso porque aquele homem, apesar de não ver, ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido falar do filho de Davi. E por causa disso, tinha no coração dele uma centelha da fé. A capacidade de acreditar. E ao ouvir que Jesus estava passando por ali, ele começa a gritar: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Irmãos, aqui nós podemos tirar uma mensagem muito importante. Por isso, é importante que você fale da palavra de Deus. É importante que você comunique, testemunhe, anuncie, porque aqueles que estão cegos e não conseguem ver a graça de Deus, por causa do seu testemunho e da sua fala, eles poderão acreditar e um dia voltar a enxergar. A importância da palavra e um outro aspecto que nós podemos trazer é ter esse ouvido atento àquilo que se fala de Jesus Cristo. Por isso, tenha você também um ouvido sensível à voz de Deus, um ouvido sensível à palavra de Deus, um ouvido sensível à pregação dos padres, um ouvido sensível às reflexões que você encontra aqui nesse canal do YouTube, aqui no nosso canal. Nós precisamos ter esse ouvido aberto à palavra de Deus.
porque ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. A centelha da fé no coração daquele cego fez com que ele gritasse. E esse grito é o clamor. É o mesmo grito que nós podemos fazer em nossas orações. Nós podemos gritar por Jesus diante das nossas dificuldades. Nós podemos clamar por Jesus diante das nossas dificuldades. Nós podemos gritar o nome de Jesus. Tem piedade de mim. Eu não sei aquilo que você está passando, mas a liturgia te convida a ter esse ato de fé. Esse ato de fé diante da sua dor. Ainda que outros tentem te impedir, como aconteceu com o cego Bartimeu, algumas pessoas tentaram calar aquele grito, aquela oração. E ele, mesmo assim, persistiu e continuou. Talvez algumas pessoas tentem calar a sua oração, tentem menosprezar a sua fé, mas não ligue, continue. Quantas pessoas são criticadas porque rezam na internet, porque rezam um rosário com o Frei Gilson, rezam o rosário aqui conosco? Quantas pessoas são criticadas porque vão à missa todos os dias, porque têm uma vida de oração? Quantas pessoas são criticadas por isso? E o que eu tenho para te dizer? Não pare, continue o seu grito, continue a sua oração, porque Deus é atento às nossas orações e Ele te ouvirá. Continue a clamar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E olha, Jesus ouviu a voz daquele cego e falou: chame ele até aqui. Os discípulos de Jesus foram até ele, chamou ele e falou: levanta-te, coragem, ele te chama. Naquele mesmo momento, o cego lançou fora a sua capa, aquela capa que trazia para ele aquela identidade mendicante, aquela identidade daquele homem que estava ali pedindo esmola. Ele lança fora aquela capa porque a partir daquele momento que Jesus o chama, Jesus o convoca, ele entende: não faz mais parte da minha vida essa capa. A partir do momento que Jesus chama, cresce no coração dele a esperança de que tudo será diferente. Ele não precisa mais daquela capa, porque ele tem a esperança que uma nova realidade virá a partir do encontro e do chamado de Jesus Cristo. É essa esperança, querido, que eu quero que você tenha no seu coração. Quando Jesus te chama, quando Jesus nos chama e Ele nos chama, uma nova esperança, uma convicção de que tudo será diferente. Não cesse o seu grito, não cesse a sua oração e espera no nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos postando aqui no canal. Deus abençoe.